E aí você tá falando do como. Você acha que o Vasco virou SAF da maneira correta? O que você tem achado da empresa norte-americana hoje que tá no Vasco? Eu não conheço, e como várias pessoas aqui, o Euriquim veio aqui, que é outro amigo que eu tenho dentro do futebol. Diminuiu um pouquinho. O próprio Edmundo teve aqui também e falou sobre isso, assim... me parece, eu não tenho grande conhecimento sobre a SAF do Vasco, mas me parece que o contrato não é claro, ou não apareceu ainda, ou não foi destrinchado e deixaram claramente como é que foi feito essa negociação. É o que me parece, eu posso estar enganado, mas é o que eu ando escutando aí do pessoal quando dá entrevista. A grande questão que eu falo, que não é só do Vasco, mas eu falo de todas as outras SAFs que vieram, é o dinheiro internacional e a mentalidade internacional para dentro do futebol brasileiro. Trazendo um comparativo. A SAF do City, do Bahia, a do Vasco, mais quem veio Cruzeiro com dinheiro com o Ronaldo. internacional. O Ronaldo é diferente. É isso que eu vou falar. A do Botafogo com o Texas são SAFs que teve um capital de investimento estrangeiro e uma mentalidade de estrangeiro vindo para o Brasil. E você tem aqui, posso estar enganado, tem outras SAFs, não vou falar de todas, mas você tem aqui a SAF do Atlético Mineiro, que para mim é a SAF que mais vai voar nos próximos anos. Por quê? Estou falando de SAF, tá? Não estou dizendo que ele vai ser melhor que o Flamengo, Palmeiras, que são... Vamos comparar SAF com SAF. Por quê? Porque o Atlético Mineiro se transformou numa SAF por brasileiros que já conheciam o clube, a história do clube, a magia do clube, que já estavam colocando dinheiro deles no negócio. Só passaram a ser dono do negócio. E são atleticanos. Então, esse é um modelo de SAF que eu gosto. Posso queimar minha língua, o Atlético pode cair para a segunda divisão, no futebol a gente não controla nada. Mas eu acredito nesse modelo de SAF. Por quê, Cid? Porque o que eu vivi com o Seedorf no Botafogo, choque de cultura, você vai ter desses empresários que estão botando dinheiro nos clubes no Brasil. O que o Seedorf não entendia da nossa cultura e o que a gente não entendia da cultura dele, você vai ter esse choque numa associação quando você faz um capital estrangeiro com a mentalidade estrangeira com um clube brasileiro com a mentalidade de uma história no Brasil. É muito difícil você... Se é difícil tu casar com a tua vizinha, imagina você casar dessa forma com duas pessoas que têm culturas, histórias totalmente diferentes. Então, e mais, línguas diferentes, comunicação é diferente. Muitas SAFs vieram para o Brasil e contrataram profissionais que sabiam falar inglês. Não, eu não quero esse. Era o melhor, de repente. Não estou falando que os que foram contratados não são bons, mas o pré-requisito era que sabia falar inglês. Beleza, o cara sabe falar inglês. Mas e aí, será que ele vai entender a cultura do clube que ele está chegando? Esse profissional brasileiro, porque sabe falar inglês? E qual a história dele dentro do futebol brasileiro para ele assumir um papel desse nesse conjunto com a SAF? Então, isso para mim é o que as pessoas não estão entendendo. E é isso para mim que não está dando liga e está tendo problema. Hoje, por que a 777 está tendo tanto problema com o Vasco? A gente pode colocar aqui milhões de situações que poderiam não ter acontecido se de repente tivesse tido sensibilidade, que nem o Seedorf não teve com a gente no trato, sensibilidade de entender a história do clube. De entender que certas coisas têm que se tomar cuidado. Que a história do clube precisa ser respeitada. Então, são algumas atitudes bobas, que cria, às vezes, uma má imagem dessa... Estou falando só de cultura. Agora, a gestão em si, essa mentalidade que vem de fora, não entende como funciona o futebol brasileiro, que é diferente das ligas lá fora. Todo esse investimento estrangeiro vem de uma cultura, de um mercado sólido em termos de business, ou seja, a liga espanhola ela é sólida, a liga inglesa ela é sólida, né? Todas essas... Então, o cara vem de lá, de uma economia totalmente diferente da brasileira. A gente discutiu isso várias vezes em congressos de marketing e tudo. Que os clubes brasileiros, eles não exploram o licenciamento da marca. Eu falei, a questão não é licenciar, a questão é, tem mercado para comprar? Eu vou fazer boné, vou fazer chaveirinho, vou fazer cachecol, vou fazer tudo do meu clube. Eu vou vender isso? Eu vou vender por quanto? Quanto que isso vai me dar de retorno? Mas por que eu não vou vender? Porque o consumidor de futebol brasileiro não vai ter dinheiro ou não vai se interessar por isso, que a nossa cultura não é colecionar isso.
É difícil. Você vai lá fora, tu até compra um negocinho do clube pra dizer que você teve no clube. Entendeu? O turismo no Brasil não é um turismo esportivo. Você viaja pro exterior, você vai em Madrid, você quer ir aonde? Santiago Bernabéu. No museu. O gringo vem pra cá, será que ele vai querer ir no Museu do Flamengo? Hoje eu tenho uma loja dentro do Museu do Flamengo que é nossa, da minha empresa. Será que porque o turismo brasileiro não é um... A Europa inteira tem museu em tudo que é canto, em tudo que é lugar. O europeu tá acostumado com isso. Então, tem várias questões, e aqui a gente pode fazer falar 3 horas sobre isso, que essa mentalidade de gestão, de economia, de cultura, que se ele não entender aonde ele está entrando no mercado brasileiro, ele não vai conseguir ter rendimento. Porque eles não vão conseguir se falar, eles não vão conseguir entender. Ele não vai conseguir entender quanto tempo esse dinheiro vai demorar a voltar. Ele não vai entender que aqui no Brasil você não tem uma liga hoje montada, você tem 2, brigam uma com a outra. Se você vem investir no futebol de um país que até hoje não tem uma liga dos clubes fortalecida e que tenham a mesma união e visão para o melhor dos clubes e não para melhor de 1 ou 2 clubes, como é que você entra nesse mercado? Então eu acho que a mentalidade do estrangeiro não tá entendendo aonde eles estão entrando. Está tendo uma dificuldade para eles entenderem isso. E aí você tem um choque de cultura, você tem um choque financeiro, você tem um choque de investimento, você tem um choque de comunicação. Então por isso que eu falo que o futebol é uma célula da nossa sociedade. Eles estão vindo de lá com uma célula de futebol de uma sociedade totalmente diferente da nossa. E de repente eles não estão conseguindo ter, ou não tiveram. Tudo bem que é muito cedo, é muito novo, é muita mudança que eles têm que fazer nos clubes e tudo mais, mas eu acho que eles estão vindo sem entender aonde eles estão entrando, os estrangeiros. Por isso que eu acredito mais na SAF, feita por capital nacional. Primeiro, você transforma teu clube em SAF com capital nacional. E depois, se você quiser buscar um fundo para ser teu parceiro e o poder de decisão ainda ser seu, beleza. Como é que você vai explicar para um estrangeiro que vem para o Brasil e ele vai reclamar da organização do Campeonato Brasileiro, sendo que não é a liga, lá fora a liga que organiza, aqui não é. Como é que ele vai vir para cá? Eu sei de bastidores que teve gente que comprou clube aqui no Brasil que não sabia que existia campeonato estadual. Que não entendia o que era isso. Como é do texto? Como é que o cara vai jogar? Como é que o cara vai jogar? Como é que eu jogo o campeonato estadual e depois eu jogo brasileiro? Isso não entrava na cabeça do cara. Porra, como é que tu compra um negócio que tu não sabe como é que funciona? Você tá entendendo? E não vem com manual. Então, essa questão que eu acho que ainda vai ter muito tempo para amadurecer, entendeu? Muito tempo.